Imagine que, de repente, algo impossível aconteça no planeta. Não uma guerra, não um terremoto, não um meteoro, mas algo muito mais estranho. Agora, imagine que todo o oxigênio da Terra simplesmente desaparece. Não para sempre, apenas por 5 segundos. Parece pouco tempo, não parece? 5 segundos passam rápido. Você provavelmente levou menos que isso para piscar os olhos algumas vezes. Mas aqui está a pergunta que quase ninguém consegue responder de imediato. O que realmente aconteceria com você e com o planeta nesses 5 segundos? Será que as pessoas simplesmente prenderiam a respiração ou algo muito pior aconteceria? Agora pense em outra coisa ainda mais curiosa. Se todo o oxigênio desaparecesse, não seria apenas o ar que sumiria. O oxigênio está em quase tudo ao nosso redor, na atmosfera, na água, nos combustíveis, até nos materiais que usamos todos os dias. Então, o problema não seria apenas respirar. Na verdade, o primeiro segundo sem oxigênio poderia causar algo muito mais inesperado. Mas antes de revelar isso, pense comigo. Se você estivesse agora andando na rua, conversando com alguém ou dirigindo um carro, e o oxigênio desaparecesse nesse exato momento, você perceberia imediatamente o que está acontecendo ou levaria alguns segundos para entender? E existe um detalhe ainda mais assustador, porque quando o oxigênio some, não é apenas o ar que desaparece. Algo muito estranho começaria a acontecer com o próprio planeta. Mas o que aconteceria primeiro? O que realmente aconteceria no primeiro segundo sem oxigênio? É aí que a situação começa a ficar muito mais perigosa do que parece. Agora imagine o momento exato em que o oxigênio desaparece. Não haveria aviso, nenhum alarme, nenhuma contagem regressiva. De um segundo para o outro, o ar simplesmente deixaria de existir. No primeiro instante, você provavelmente tentaria puxar o ar para dentro dos pulmões, mas algo estranho aconteceria. Não importa o quanto você tentasse respirar, não haveria nada para respirar. E isso já seria assustador o suficiente. Mas o verdadeiro problema começaria ao seu redor, porque sem oxigênio, algo começaria a acontecer com muitos objetos que usamos todos os dias. Motores de carros, por exemplo. Você sabia que praticamente todos os motores de combustão precisam de oxigênio para funcionar? Sem ele, o motor simplesmente morreria. Imagine milhares de carros andando nas ruas do mundo inteiro, e todos eles desligando ao mesmo tempo. Mas não seriam apenas os carros. Aviões também dependem de oxigênio para manter seus motores funcionando. Agora imagine isso por um segundo. Centenas de aviões cruzando o céu, quando de repente os motores simplesmente param. Parece um cenário de filme, não parece? Mas o problema ainda não acabou, porque existe algo ainda mais inesperado. Sem oxigênio, algo começaria a acontecer com a própria atmosfera da Terra. Algo que poderia causar danos imediatos em várias partes do planeta. Mas antes de explicar isso, pense em uma coisa. Se você estivesse dentro de um prédio nesse momento, ou dentro de um carro, ou até dentro de um avião, isso faria alguma diferença para sobreviver aos 5 segundos sem oxigênio? Ou todo mundo estaria exatamente na mesma situação? A resposta para essa pergunta revela algo surpreendente sobre o nosso planeta. E é justamente aqui que a situação começa a ficar muito mais séria. Agora, imagine o que estaria acontecendo no planeta inteiro durante esses segundos sem oxigênio. No começo, muitas pessoas talvez nem entendessem o que está acontecendo. Elas apenas perceberiam que algo está estranho. Respirar se tornaria impossível. Motores começariam a desligar. E o silêncio tomaria conta de lugares que normalmente são cheios de barulho. Mas existe um detalhe que quase ninguém imagina. O oxigênio não serve apenas para respirar. Ele também é responsável por algo essencial para o nosso mundo: a pressão da atmosfera. Sem ele, mesmo que por poucos segundos, a pressão do ar começaria a mudar. E isso poderia causar algo inesperado. Algumas estruturas frágeis poderiam sofrer danos, vidros poderiam rachar, e certos materiais que dependem da estabilidade da atmosfera poderiam reagir de formas estranhas. Agora pense em outra coisa. Grande parte da superfície da Terra é coberta por água, mas a molécula da água também contém oxigênio. Então imagine por um instante. Se todo o oxigênio desaparecesse completamente, o que aconteceria com os oceanos? Será que eles continuariam exatamente iguais? Ou algo estranho poderia acontecer com a própria água? Mas talvez a pergunta mais importante seja outra. O que estaria acontecendo dentro do corpo humano durante esses 5 segundos?
Seu cérebro consegue sobreviver alguns segundos sem oxigênio, mas isso não significa que o corpo simplesmente ignoraria o problema. Na verdade, os primeiros sinais começariam a aparecer muito rápido, e é justamente nesse momento que o corpo humano entraria em modo de emergência. Mas quanto tempo uma pessoa realmente consegue sobreviver sem respirar? E será que 5 segundos seriam suficientes para causar danos reais? A resposta para isso pode ser muito mais surpreendente do que parece. Agora vamos olhar para algo ainda mais importante. O que estaria acontecendo dentro do seu corpo durante esses 5 segundos sem oxigênio? No primeiro momento, o corpo reagiria com surpresa. Você tentaria respirar, mas não conseguiria puxar ar para dentro dos pulmões. O cérebro perceberia imediatamente que algo está errado. Em poucos segundos, o corpo entraria em um estado de alerta. O coração começaria a bater mais rápido, os músculos ficariam tensos e a sensação de falta de ar começaria a aparecer. Mas existe algo interessante sobre o corpo humano. Ele é muito mais resistente do que imaginamos. Mergulhadores, por exemplo, conseguem ficar minutos inteiros sem respirar. Então, 5 segundos pareceriam pouco, certo? Mas existe um detalhe que muda tudo. Quando um mergulhador prende a respiração, ele ainda tem ar dentro dos pulmões. Nesse cenário, seria diferente. O oxigênio lhe simplesmente não existiria na atmosfera. Então o corpo estaria tentando respirar, mas não encontraria nada. Agora, imagine bilhões de pessoas passando exatamente pela mesma situação, no mesmo instante, no mundo inteiro. Seria um momento de completo silêncio, sem motores funcionando, sem aviões no céu, sem pessoas respirando. Mas ainda existe uma pergunta que precisamos responder. Quando os 5 segundos terminassem e o oxigênio voltasse para a atmosfera, o planeta simplesmente voltaria ao normal? Ou esses poucos segundos seriam suficientes para deixar consequências permanentes? A resposta para essa pergunta revela algo surpreendente sobre o nosso planeta e também sobre a incrível capacidade do corpo humano de sobreviver. Agora chegamos à pergunta mais importante. Depois de 5 segundos sem oxigênio, o que realmente aconteceria com a Terra? A resposta pode parecer surpreendente. Apesar do caos momentâneo, a maior parte da humanidade provavelmente sobreviveria. O corpo humano consegue suportar alguns segundos sem respirar, então muitas pessoas apenas sentiriam uma forte sensação de falta de ar. Mas o planeta ainda enfrentaria alguns efeitos curiosos. Motores de carros desligariam, alguns aviões poderiam perder potência por alguns instantes, e diversos sistemas que dependem de combustão parariam temporariamente. Mas assim que o oxigênio voltasse, muitas dessas coisas simplesmente voltariam a funcionar. Agora pense no impacto psicológico. Imagine bilhões de pessoas no planeta inteiro percebendo, ao mesmo tempo, que por alguns segundos, simplesmente não existia ar para respirar. Você acha que o mundo continuaria igual depois disso? Ou as pessoas passariam a enxergar o ar e a própria vida de uma forma completamente diferente? E existe uma última reflexão interessante. Nós quase nunca pensamos no oxigênio. Ele está sempre ali, invisível, silencioso. Mas sem ele, a vida no planeta simplesmente não existiria. Então aqui vai a pergunta final. Se você soubesse que o planeta poderia ficar alguns segundos sem oxigênio a qualquer momento, você viveria a sua vida exatamente da mesma forma? Ou passaria a valorizar cada respiração de um jeito diferente? Agora me conta aqui nos comentários. Você acha que a humanidade sobreviveria facilmente a 5 segundos sem oxigênio? Ou o caos seria muito maior do que imaginamos?